E hoje qual vai ser o tema? Férias. Dono de empresa, me conte, você tem tirado férias? Porque se você não tirar férias, é melhor você sair e distribuir teu currículo, não é não? Pensa comigo, empregados, eles tiram férias, eles podem tirar férias 3 vezes ao ano. Você pode distribuir as férias dos empregados ao longo do ano e tá tudo bem. E você, dono de empresa, tá tirando férias ou tá simplesmente dando aquela escapadinha no final de semana? Como é que tá isso lá na tua vida? Me conta. E quando você sai de férias tranquilo? Sai de férias, tá tudo bem, né? A empresa funciona? Como é que tá isso na tua vida? E eu te entendo, não é tão simples, né? A gente sair de férias e acreditar que as coisas vão funcionar. Mas é que as coisas precisam funcionar enquanto você está lá. Dono de empresa, pensa comigo. Por acaso, se a Apple fatura milhões, aí então os empregados da Apple vão lá falar com a Apple que isso não é justo, que isso não é correto, que eles precisam receber fatia desses milhões. Não é assim que funciona. Dono de empresa, você tem uma história. Tua empresa não é, o resultado dela não é fruto da equipe que está contigo agora. Acredite em mim. O resultado da tua empresa é fruto desde o dia em que você começou a empreender. Desde o dia que você começou já a ter os seus primeiros perrengues, entende? Desde esse dia, sim, você começou já a empreender, a colocar a tua força de trabalho, quantas noites, quantos finais de semana, entende? O importante é que quando você esteja de férias, você tenha cumprido todas as suas obrigações. É importante que todos da sua empresa tenham teu salário pago em dia, teu fundo de garantia depositado, as férias pagas corretamente, extras são pagos dentro do Lerite, nada de ficar pagando ninguém por fora. É muito importante que tudo esteja correto. É claro que a pessoa tem direito ao vale transporte, isso é lei, é lei. Todos que estão na tua empresa têm direito de receber o vale transporte. Talvez na tua convenção trabalhista tenha outras obrigações além dessas que eu estou te falando. E se tudo está em ordem, cada um sabe o que tem para fazer. Quando você está de férias, você não está sobrecarregando ninguém. Mas sabe de onde vem esse sentimento de culpa? Quer saber? Vou contar. É porque você está no operacional. Então, quando você sai de férias, as pessoas precisam assumir aquilo que você fazia antes. E elas não estão preparadas. Por isso que o primeiro passo antes de pensar em sair de férias é descrever todas as atividades que você faz. Esse é o primeiro passo. É simples. Pega uma planilha de Excel, pega um caderno, o que for necessário, né? E vai anotando tudo que você faz detalhadamente. E na frente das suas anotações, começa a colocar uma nota de 0 a 4, tá bom? E aí você vai colocando de acordo com o nível de dificuldade que tem aquela atividade. Dona de empresa, sabe o que você vai descobrir? Que você está gastando seu tempo fazendo muita atividade que é muito simples e que qualquer pessoa da sua equipe poderia estar fazendo. Qualquer pessoa da sua equipe poderia estar fazendo, entende? Então você acaba gastando um tempo que você poderia usar para fazer a tua empresa crescer. E é por isso que quando você sai de férias, você se sente tão culpado. É como se você estivesse sobrecarregando de fato a tua equipe. E de fato você acaba estando. Porque você não os preparou para que você saísse de férias. Quando alguém da tua equipe sai de férias, acaba-se distribuindo as atividades dessa pessoa para outras pessoas que estão na empresa. Que é possível que essas pessoas se sintam sobrecarregadas ou é possível que essas pessoas se sintam, uau, tô aprendendo a fazer coisas novas. Isso vai depender do tipo de pessoa que você está contratando para dentro da tua empresa. Qual é o tipo de pessoa que você está contratando? É aquele tipo que fala, eu não acredito que além de eu fazer isso, eu vou fazer também aquilo. Isso é dupla função, é acúmulo de função.
ou é aquela pessoa que diz, uau, que oportunidade para eu aprender, né? E você precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Eu não estou dizendo de você fazer acúmulo de função. É diferente, é diferente. Quando, por exemplo, você tem uma caixa e ela sai de férias na tua empresa e a balconista ou a vendedora assume o papel de vendas e de caixa, ela vai receber acúmulo de função, sim. Então, ela vai receber por desempenhar as duas funções. É diferente de quando você tem uma série de atividades administrativas sendo feitas e essas pessoas, ou atividades produtivas, não importa. E essas pessoas, elas dividem uma série de atividades e aí uma pessoa sai de férias e a outra vai acabar ficando com um pouco mais de trabalho, mas ela também não tem condições de fazer 100% daquilo que a outra pessoa fazia. Geralmente a gente acaba diluindo isso em toda a equipe, de forma que não sobrecarregue ninguém e que não se trate de acúmulo de função, que toda atividade que foi distribuída é uma atividade que a pessoa já fazia, entende? Não é uma atividade diferente do tipo, agora você vai ser caixa e vai ser vendedora. Aí você precisa pagar o período que a pessoa está de férias, ela receberá as duas funções. Ou, agora você vai assumir a função do gerente, ok? Você vai pagar a pessoa o salário do gerente pelo mês em que ele está assumindo o salário do gerente, entende? Fiquem bastante atentos, porque às vezes vocês interpretam aquilo que eu digo, né? E aí vocês acabam colocando a empresa de vocês em problemas, e não é isso que eu quero. A ideia é que você, dono de empresa, neste momento, faça a lista de no mínimo 150 atividades. Carme, por que tantas? Porque é necessário que você faça pelo menos 150 atividades, né? Das quais você faz no seu dia a dia, coloque uma nota e talvez você comece a perceber que essas atividades poderiam estar sendo desenvolvidas por outras pessoas da sua empresa. É importante que a tua empresa funcione sozinha enquanto você está lá dentro, enquanto você está desenvolvendo outras pessoas para crescerem, ok? Isso é muito importante. Não se trata de acúmulo de função, se trata de avaliar o que a sua equipe hoje está fazendo, se ela tem espaço para que ela possa crescer, aprender, desenvolver outras atividades, se ela tem atividades das quais ela desenvolve hoje, que ela pode passar para uma outra pessoa dentro da equipe, que talvez também tenha atividades, e de repente você descobre que contratando um estagiário ou contratando uma pessoa iniciante, ela poderá dar conta de muita atividade e dentro da escada das atividades, você consegue organizar todas elas. Mas você sabia que você não consegue sair de férias muito mais por uma culpa interna que você tem do que por qualquer outra coisa? Mais ou menos assim, sabe quando você encontra alguém na rua ou então alguém vem te visitar na tua casa e de repente a pessoa vê que você trocou de carro e ela faz um elogio e ela fala, uau, que carro bonito! Qual a sua resposta? Em geral, quando a gente recebe um elogio, a gente tende a falar algo negativo sobre aquilo. E a gente fala assim, mas você não viu as prestações para pagar. Mas você não viu quanto eu vou precisar pagar de IPVA. Mas o valor do seguro come a gente pela perna. Eu precisei comprar. Então, nós temos uma tendência a querer minimizar as nossas conquistas. E, de repente, alguém vem e te fala assim, uau, mas você tá morando numa casa muito bonita, né? Mas não é fácil não para pagar. E aí a gente começa a encontrar justificativas. Dono de empresa, observa, né, o que é que você tem feito com as suas conquistas. Se vê alguém e fale assim, nossa, como você tá bonita hoje. Não, eu só pentei o cabelo, né? A gente tende a minimizar
Essa é a tendência do dono de empresa. Ele se sente culpado por ter sucesso. Ele se sente culpado por estar viajando de férias. Eu conheço muitos donos de empresa que têm medo até de postar fotos, sabe? Porque o que os empregados vão pensar se eles, de repente, olharem as fotos? Eles vão ter muito orgulho de que você tem tempo, dinheiro para sair de férias e que um dia talvez eles queiram ter essa vida também. Mas todo mundo sabe que um dia você também foi empregado. Ninguém chega nessa vida de paraquedas. Existe um crescimento e um desenvolvimento. Eu me lembro de uma empresa onde eu trabalhei, eu ainda fazia faculdade e eu era estagiária nessa empresa, e essa empresa ficava em outra cidade. E eu pegava o ônibus e mesmo sabendo que eu ia ganhar um salário mínimo, eu tinha tanta sede para aprender, eu tinha tanta vontade para aprender que eu ia assim mesmo. Só que chegando lá na empresa, as coisas não eram tão organizadas, né? Não existia exatamente uma pessoa para me ensinar, nem para me treinar, embora eu fosse estagiária, e simplesmente eu tinha que chegar e já estar trabalhando, fazendo, né, entregando, e era uma agência de empregos, eu tinha que estar selecionando as pessoas, né? E aí eu ficava olhando, né, os clientes, as vagas que nós tínhamos, vagas muito simples, né? E de repente o dono da empresa, ele chegou para trabalhar, uma pessoa assim descuidada, fumando, com os dentes bem estragados, de verdade, gente, eu não tô falando mal não, tô até sendo educada para contar da aparência dele. E ele tinha uma Brasília, era uma Brasília assim, beijinha, não era uma Brasília amarela, toda amassada e velha, bem velha. E o sapato dele, sabe quando o sapato fica torto de um lado, que vai gastando, gastando, gastando? Era horrível. E eu olhava assim, aquele era o dono. E eu pensava, se um dia eu trabalhar muito, der um duro danado, eu vou aprender com ele como é que eu faço para ter uma vida igual a dele. Isso dava um nó na minha cabeça, entende? Isso dava um nó na minha cabeça e eu pensava, meu Deus, não é essa a vida que eu vim buscar. Não é essa a vida que eu desejo. Eu quero crescer profissionalmente. Eu quero ter um trabalho que de verdade me permita, né, ter férias, me permita ter um carro, me permita, sabe? E aquilo não era inspirador. Não era inspirador. A empresa, eles aprontavam um monte com os clientes. Eu tenho histórias bem ruins dessa empresa, mas bem ruins mesmo, vocês nem imaginam. Faziam umas certas falcatruas. Eu sei que em um mês eu já pedi a conta, no segundo mês eu já estava fora dessa empresa. Então, dono de empresa, eu tenho certeza que a sua equipe, ela quer ter orgulho de você. Ao longo dessa minha vida de empresária, minha primeira empresa eu abri em 1992, hoje eu vejo o quanto eu pude inspirar a minha equipe. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo que hoje atuam na Alemanha, em Madrid, né? Na Alemanha, não sei a cidade exatamente, mas em Madrid, na Espanha, na Escócia, em diferentes países. Pessoas que cresceram, que hoje ocupam cargos de gerência. Então, são pessoas que realmente puderam se inspirar e um dia saíram e tá tudo bem. E eu tenho mais uma coisa para te contar. Um dia as pessoas vão sair da tua empresa. Você sabia? Você tá preparado? Porque um dia elas acabam saindo. Você estava na empresa e você também acabou saindo um dia da empresa, não foi? Então, é muito importante que as pessoas estejam preparadas para desenvolver as suas atividades, mas que elas deixem os processos das suas atividades. Isso vai te trazer muita tranquilidade. É muito comum no meu Instagram as pessoas falarem assim: Carmen, eu não aguento mais treinar as pessoas. Eu treino, elas saem, eu treino, elas saem, eu treino, elas saem. Eu te entendo, dono de empresa, mas o seu papel não é treinar as pessoas, você está errado. O teu papel é treinar as pessoas a treinar as pessoas. Esse é o seu papel.
papel? O teu papel é desenvolver todos os processos junto com a tua equipe, de forma que você tenha tudo organizado, que caso uma pessoa saia da tua empresa, essa pessoa já tenha treinado outras pessoas dentro da tua empresa. Porque um dia você saiu da tua empresa, é possível que um dia elas queiram sair. Eu tenho ensinado empresários de todo o Brasil como ter uma equipe que faz a sua empresa crescer, mesmo se ele não estiver lá. E viajar, tirar férias, faz parte de todo esse contexto do dono de empresa. Eu tenho alunos que já tiveram infarto, eu tenho alunos que trabalhavam tanto que não chegavam nem mesmo a ver a família. Isso era bem ruim. Era bem ruim. Chega uma hora, o dono de empresa fica doente. Chega uma hora, o dono de empresa quer fechar a empresa. Eu me lembro de uma aluna que ela tem cafeteria no Rio de Janeiro e nós estávamos fazendo a aula sobre a cultura da empresa, sobre missão, sobre visão, né? E aí ela respondeu assim: Carmen, a minha missão é fechar essa empresa e a minha visão é fechar até dezembro. E eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus do céu, a pessoa acabou de começar a fazer a mentoria comigo com essa missão e essa visão. Pois você sabe que a aflição dela é porque nada funcionava na empresa dela? E à medida que ela começou a participar das aulas, implementar as aulas, ela continua com a empresa dela aberta. Isso já faz vários anos que aconteceu. Dono de empresa, ser empresário é muito incrível. Você tem a missão de transformar toda a tua comunidade. Mas você não vai fazer isto se você não cuidar de você. Você precisa cuidar de si para poder cuidar dos demais. Quando você viaja de avião, a aeromoça não fala assim, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça, né? Caso o avião, né, ele tenha aí algum tipo de turbulência, tal. E aí ela fala, se você viaja com um bebê ao seu lado, uma criança, você coloca a máscara primeiro em quem? Se você pensou no bebê ou na criança, já pensou errado, né? Primeiro a máscara, ela vem em você, para que depois você possa colocar a máscara nesse bebê. Você precisa primeiro cuidar de você, para que depois você possa cuidar dos demais. E isto é a regra fundamental. Nada na tua empresa poderá funcionar se você não fizer a tua listagem com as 150 atividades daquilo que você faz e entender o quanto você está no operacional, começar a colocar as regras para se liberar aí da comunidade zumbi e começar a aceitar as coisas boas. Porque enquanto você começar a encontrar uma justificativa para as coisas boas que te acontecem e minimizar as coisas boas, né? Você dificilmente consegue tirar férias. E eu sei porque eu não tinha coragem de fazer uma viagem. Isso não passava na minha cabeça. Então o que eu fazia? Eu fazia um curso. Então eu ia fazer um curso no Chile, e aí dentro do curso, um final de semana antes, eu ia passear, conhecer Vinha del Mar, tal, né? Mas eu não me permitia só viajar. Não ache que isso é fácil, não é fácil. Então eu ia fazer um curso em qualquer outro lugar, e aí dentro desse curso eu acabava tirando um dia antes, um dia depois, para conhecer o lugar. Isso era o máximo que eu me permitia fazer. Eu tinha vergonha de estar de férias. O que é que as pessoas vão pensar? Elas estão lá trabalhando, isso me incomodava, isso me consumia. Até eu entender que cada um tem a sua etapa da vida e que durante muito tempo eu estive trabalhando sábado, domingo, feriado, ano novo, e que agora eu tenho direito a tirar muitas férias. E à medida que eu fui saindo do operacional e promovendo as pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas hoje elas têm responsabilidades específicas do que é que cada uma tem que fazer. E se eu estou de férias, elas continuam fazendo suas, né, atividades. Se eu estou dentro da empresa, elas continuam fazendo suas atividades.
Entende? Faz sentido isso para você? Eu tenho uma aluna que ela ficou 30 anos sendo dona de escola e não tirava férias, a Valéria. Ela contou para mim na live que ela chegou a cortar o bico da mamadeira do filho dela para que o filho dela amamentasse mais rápido, né? E então ela pudesse voltar a trabalhar, porque ela levava um monte de trabalho para casa. Durante o dia, muitas vezes ela ficava lá recortando as atividades, junto com os professores, fazendo várias coisas. Valdevino, você precisa ver essa live então da Valéria. Ela achava que o papel dela de dona de escola era estar lá junto com os professores. E aí sobrava o trabalho, ela levava para casa. Chegava em casa, o filho queria atenção. Ela não tinha tempo, ela cortava o bico da mamadeira para que as coisas fossem mais rápidas. Ela chorou quando ela contou isso na live. Ela nunca viajou. Nunca saiu de férias. O máximo no final de semana. O máximo no feriado prolongado. Você precisa cuidar de você, senão daqui a pouco você vai estar tão cansado, que você vai pensar em desistir dos teus sonhos. Mas o primeiro passo é você entender aqui, ó, que sim, você pode, deve, merece, precisa ter férias. Todos os seus empregados têm direito a férias, está na lei. Você muitas vezes trabalha muito mais do que eles e ainda assim você não se considera merecedor. Você ainda não se considera de que sim, você pode, merece e deve tirar férias. Olha aqui a Elianai, né, comentando, 20 anos sem férias. Olha só. Então, exausto, né? Querendo desistir de tudo. É isso que acontece. A gente não vê o resultado daquilo que a gente produz. Mas para tudo isso, nós precisamos, né? Cuidar da nossa empresa, cuidar da nossa equipe. Primeiro passo é contratar gente boa. Segundo passo é entender que se você tiver somente ajudante em volta de você, ajudante só te ajuda. Ajudante, ele não vai fazer com que a tua empresa cresça. Ele não vai assumir as responsabilidades para você. Você precisa começar a olhar para as pessoas que você tem dentro da tua empresa e ver quem aqui faz uma boa entrega, quem aqui, né, tem algo diferente, está mais envolvido, está mais engajado e começar a puxar essas pessoas para serem promovidas para o nível 2. É por isso que eu disse, não é acúmulo de função. Você não vai pegar todas as suas funções e passar para a pessoa, não é disso que se trata. Mas se você tem 2 vendedores, um pode ser nível 2 e pode assumir atividades diferentes do outro. Se você tem 3 recepcionistas, um pode ser nível 2 e pode assumir responsabilidades diferentes. Se você tem vários professores, operadores de máquina, não importa, atendentes, auxiliar de cozinha, né, operadores no mercado, eu tenho alunos em todos os segmentos. Uma dessas pessoas acaba sendo promovida para nível 2 e ela começa a ter responsabilidades diferentes que até então eram tuas. Mas você precisa parar de ficar competindo pelo sofrimento. Nossa, as coisas estão difíceis. Nossa, estão mesmo difíceis. Estão muito difíceis. Nós já sabemos. Não é no seu estado que falta gente. Outro dia a pessoa falou assim, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, você não está informada? Porque no Rio Grande do Sul não tem gente para trabalhar. Oi, eu não estou informada. Não tem gente para trabalhar em lugar nenhum do Brasil. Tá dificílimo encontrar gente boa. Mas isso não significa que você não precisa continuar procurando. Você só precisa melhorar os seus métodos. Onde você está procurando pessoas? Eu coloquei aqui um cartaz aqui na loja. Não vai funcionar. Tem grupos de emprego no Facebook. Grupos de emprego. É só você ir no Facebook, coloca o nome da tua cidade, escreve emprego.
Vão aparecer dezenas de grupos de emprego. Carmen, a minha cidade é muito pequena. A minha cidade também é muito pequena. E tem mais de 50 grupos de emprego dentro da minha cidade. Então, você precisa procurar os grupos de emprego online. Coloca todos os dias as vagas que você tem aberto lá. Todos os dias, e publique, poste, pede que compartilhem, pergunta se tem algum grupo de WhatsApp, lá no próprio grupo de emprego. Pessoal, você sabe de algum grupo de WhatsApp que distribui vagas? Aí você já entra no grupo de WhatsApp para distribuir vagas também. Faz cartaz. Coloca cartaz onde tem gente, vai lá no colégio técnico, vai na faculdade, coloca cartaz na igreja. Tem igrejas que congregam 3, 4, 5 mil pessoas num final de semana. Coloca cartazes, põe cartaz no supermercado. Põe cartazes, espalha cartazes, espalha o anúncio. Se antes dava trabalho achar gente boa, agora muito mais, muito mais. Nós estamos vivendo um tempo que tem bolsa para tudo. E vocês acham que vai melhorar ou vai piorar? Agora tem bolsa até para adolescente, estão sabendo? Então já está liberado que adolescentes podem receber bolsa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Hoje, ninguém quer saber de trabalho, ninguém quer saber de, ainda mais recebendo bolsa, né? Ninguém quer saber de mudar de vida. Então, você vai ter muito mais trabalho para procurar gente boa, mas essa pessoa existe e ela está esperando por você. Eu quero que vocês aprendam o seguinte, e isso é muito sério. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se você pensa que não dá para você sair de férias, que você não consegue sair do operacional, que ninguém vai te substituir, que você é o melhor empregado, né? Que você é o melhor empregado da sua equipe. Então, se você pensa isso tudo, você se sente culpado. Você se sente mal em sair de férias. E então você vai se comportar se tornando refém da tua equipe. Esse é o comportamento e você vai ficando cada vez mais no operacional. Cuidado, porque culpa não é um bom sentimento para se carregar. E é muito comum o dono de empresa, ele ter medo até mesmo de publicar fotos nas redes sociais. E eu já sei de casos, né, de pessoas que até copiam as fotos do dono das redes sociais, até mesmo para usar em processos na justiça. Mas o que você precisa fazer é entender que você não vai ter o controle sobre a índole das pessoas que trabalham contigo. Mas você pode ter o controle sobre a índole das pessoas que você quer que continuem trabalhando contigo. Entende? Porque esse sentimento de se sentir culpado em relação às pessoas estarem de férias vem de onde? Nós fomos criados e educados para sermos empregados. Dificilmente alguém criou a gente para ser empresário. Isso assusta a gente. Mas você é empresário. Quando você vai preencher uma ficha lá no hotel, que tem que colocar qual é seu cargo, o que é que você escreve? Eu escrevia consultora, psicóloga, escrevia professora. O meu primeiro CNPJ eu abri em 1992. Eu sou empresária há muitos anos. Há muitos anos. Mas ainda assim, eu não tinha coragem de escrever. E você, dono de empresa, seja honesto. O que é que você escreve? Primeiro ponto é a gente se assumir como empresário e ter muito orgulho de, num país onde nós estamos com os valores tão invertidos, hoje você está com a tua empresa aberta e você está oferecendo emprego. Isso por si só já deveria ser um grande orgulho para que você se mantenha sendo empresário, para que você possa ter férias tranquilas e sem estar culpado. Como é que você faz para que você possa ter certeza de que tudo vai funcionar quando você não está? Primeiro, entenda as 150 atividades que você faz. Coloca lá todas no papel. E então, comece a verificar quais que você vai transferir para quem, que são pessoas que certamente vão acabar sendo
promovidas para o nível 2, porque você não vai ficar sobrecarregando ninguém. E uma vez que você tenha transferido essas atividades para que essas pessoas possam estar fazendo, você vai acompanhar e vai treinar. E se de repente tudo dá errado, eba, tudo deu errado, mas você está dentro da empresa, então tá tudo bem. Um erro é um ups, um erro é uma bênção, um erro é uma oportunidade de corrigir. Um erro é só isso, é uma oportunidade de corrigir, porque aí tá faltando um processo, aí tá faltando uma regra, aí tá faltando um treinamento que não ficou claro para a pessoa e que você acha que ficou claro, mas que não ficou claro. Aí tá faltando algo a ser documentado. E que bom que isso aconteceu enquanto você está na empresa. E quando você começa a perceber que as coisas já estão funcionando e que ninguém está te pedindo nada, é o momento de você pensar, eu vou fazer uma visita, eu vou comprar um bolo, vou passar na padaria, vou comprar umas gordices lá, né? Umas coisas proibidas na padaria e vou visitar alguém querido. E vai visitar tua mãe, tua avó, tua tia, tua amiga, teu amigo. Há quanto tempo você não visita uma pessoa que está em casa sozinha? Numa tarde. Me fala. Vai, visita, gaste um tempo com essa pessoa. Isso é importante. Fique um tempo com essa pessoa e observe o teu celular. Ele vai tocar. E quando tocar, o que é que você vai pensar? Uhul! Uma bênção, uma oportunidade, uma chance de fazer algo diferente. Que legal! E você vai fazer? Você vai perceber que neste ponto ficou faltando um treinamento, uma regra, né? Algo assinado, um checklist, um documento. Quanto mais coisas acontecerem nesse período que você está a poucos minutos da empresa, melhor. Depois você passa o dia todo fora, vai pescar com alguém que faz tempo que você não vai durante a semana que o pesqueiro está tranquilinho, né? Então, faz isto durante a semana. E o telefone vai tocar. E o que é que você vai pensar? Uhul, uma oportunidade, uma bênção, mais um problema. Ótimo. E você vai resolver, e vai documentar, e vai treinar.